na nossa reflexão aqui da manhã. Amém? Pai, eu quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu quero te glorificar, ó meu Pai, porque eu creio, Senhor, nesse novo tempo que nós estamos para adentrar agora, de uma forma profética. E eu quero declarar, Pai, que nesse novo tempo, Senhor, nós possamos realmente assumir um posicionamento real, verdadeiro de teus filhos. Pai, como teus filhos, nós temos algumas obrigações, alguns compromissos, temos também o bônus de sermos chamados teus filhos, mas entendemos que estamos para viver um tempo, Pai, onde o posicionamento será um fator determinante para que nós possamos realmente avançar com o teu reino sobre a terra. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor, Pai, possa nos revestir não só de autoridade e de poder, mas também, Pai, de força. Que o Senhor também nos revista de responsabilidade, que possamos definitivamente compreender, ó Pai, a importância do nosso chamado e entender que através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, muitas outras vidas serão alcançadas e impactadas. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero te exaltar, Pai, e eu quero te pedir, Senhor, que ao longo dessa manhã o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira violenta, que nós possamos ser impactados pela tua presença, mas também possamos, ó Deus querido, compreender qual é o ponto que o Senhor deseja ainda trabalhar e aprimorar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Como eu estava falando a hora que caiu, eu creio que você pode ser um instrumento de Deus nessa manhã e pegar o link desse encontro e enviar para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam impactadas, sejam tocadas, transformadas por aquilo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração, por aquilo que o Senhor quer revelar no nosso coração. Amém? Eu creio nisso, queridos. E eu quero começar falando de uma passagem que está lá em Apocalipse. Apocalipse 3, vou pedir para vocês abrirem. Apocalipse 3, a gente vai ler do 15 ao 22. E é tão interessante, eu não sei os mais antigos aí, né? Mas, gente, eu sou de uma fase que a gente tinha medo de ler Apocalipse na igreja. Quem é dessa fase? Eu sou dessa fase, gente, que a gente tinha medo de ler Apocalipse na igreja, que já pensava assim que ia vir a grande tribulação, que Jesus estava voltando e que nós íamos ser arrebatados. E o que que vai acontecer? Meu Deus, será que eu subo? Será que eu fico? E aí eu vou ter que enfrentar todas aquelas Ei, gente, doce ilusão, né? Estamos passando por tudo isso e a gente nem se dá conta. A realidade, queridos, é que Apocalipse ele é um livro de revelação. Esse é o significado de Apocalipse. Revelação. E aí eu vou te perguntar, você não busca na sua vida, no seu dia a dia, por revelação? Queridos, sem revelação, a gente fica patinando, a gente fica igual um ratinho naquela gaiola, girando em volta e sem avançar. Então, nós precisamos. A revelação, ela é como se fosse um alimento para as nossas vidas, ela é um alimento para o nosso espírito. A gente precisa da revelação de Deus para que a gente possa caminhar e entender qual é esse propósito de Deus para as nossas vidas. E nós fomos para Palmas, a gente viajou, né? Vocês viram que a gente ficou um pouquinho ausente daqui. Só que eu quero que vocês saibam, gente. Nós não participamos aqui diretamente da Companhia de Daniel, mas nós levamos a Companhia de Daniel por onde a gente passa. Então, a Companhia de Daniel foi com a gente para o Espírito Santo, foi com a gente para Palmas, porque nós estávamos à missão. Nós não fomos passear, não. Eu e o João, nós estamos há 4 finais de semana, praticamente sem descansar, porque nós estamos em viagens missionárias, levando o reino e levando a Companhia de Daniel por onde o Senhor tem nos levado. E num dos dias da nossa volta, a gente acabou conversando com o apóstolo Coraiola
e ele contou sobre algumas questões que ele ministrou, e ele trouxe uma palavra que para mim foi uma palavra muito forte. E foi algo que eu e o João, a gente já vem incomodados, e nós sentimos que essa é uma palavra para a igreja, queridos. Essa é uma palavra para a igreja. Então, como o próprio livro de Apocalipse fala, né? Quem tem ouvidos, ouça aquilo que Deus está falando para a sua igreja. Porque, amados, eu quero dizer algo para vocês. Nós não temos tempo mais para brincar. E a percepção que eu tenho é que Deus, na verdade, está meio cansado desse vai e volta, desse milindre que muitos de nós ainda temos, dessa dificuldade de estabelecer um altar secreto e de realmente vivermos uma vida debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então, nós precisamos, queridos, e eu sinto no meu coração aquilo que eu falei, que Deus foi falando para mim, que 5.784, o novo ano judaico, que se inicia nessa próxima semana, vai ser marcado por um ano de posicionamento. Posicionamento. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, é óbvio que eu lembro que para mim foi muito forte. Quando a gente foi para entrar 5.783, eu falei para vocês que estava se encerrando o ano de Shemitah. Nós tínhamos vivido um ano de Shemitah. O que é o ano de Shemitah? É o ano do favor do Senhor sobre as nossas vidas. É o ano onde a palavra fala que 6 anos nós plantaremos, mas no 7º nós não faremos nada com a terra e nós viveremos daquilo que a terra nos desse. Em setembro de 2022, esse ano se encerrou e se iniciou um novo ciclo de 7 anos. E eu falei para vocês, gente, nós estamos vivendo o primeiro ano desse novo ciclo. Então você precisa ter uma consciência. É o ano que você mais precisa semear. É o ano que você precisa lançar semente, lançar semente, lançar semente, lançar semente. Por quê? Porque quando a Terra ficou lá descansando, né? Então nós não, teoricamente, não lançamos sementes no ano anterior. Esse foi um ano onde a gente precisou lançar muitas sementes para aquilo que nós queremos viver e para aquilo que nós queremos colher nesse próximo ciclo, nessa próxima estação. Então eu quero dizer algo para vocês, que nós começaremos a colher a partir desse novo ciclo. Nós começaremos a ver, né, o fruto do nosso trabalho, daquilo que a gente fez ao longo desse ano de 2023. Mas eu quero compartilhar essa passagem com vocês lá em Apocalipse 3, do 15 ao 22, que diz assim, ó: eu sei de tudo o que você faz. Então, definitivamente, você precisa entender uma coisa. Eu, o João, quem são, né, os nossos discípulos, isso eu estou falando para os nossos discípulos, não para os convidados da companhia. Os convidados, você tem o teu líder espiritual, você sabe para quem você deve prestar contas. Mas os nossos discípulos, queridos, vocês podem nos enganar. Eu e o João não estamos imunes disso. Vocês podem nos enganar, entendeu? Você pode falar uma coisa e fazer outra. Você pode falar para mim e para o João que você está sentindo uma coisa e, na verdade, você está sentindo outra. Você pode assumir um compromisso que depois você descumpre. Eu e o João, vocês podem enganar. Só que olha o que Apocalipse está dizendo para nós. Eu sei de tudo o que você faz. Amados, entendam uma coisa. Deus, ele sabe de absolutamente tudo o que nós fazemos. Tudo. E é diante de Deus que teu coração precisa estar em paz. É diante de Deus que você precisa ter a convicção e a certeza que se Deus te chamar hoje para prestar contas, você vai conseguir dar check em tudo. Ele vai te perguntar, e isso? Tá aqui. E aquilo? Tá aqui. E aquilo outro? Tá aqui. Só que olha o que Deus está falando para a igreja aqui, no caso a igreja de Laodiceia, que eu quero dizer para vocês, gente.
É a igreja desse século. É a igreja que a gente está vivendo. E isso é um consenso entre os líderes espirituais. Isso foi o que o apóstolo falou para nós. Isso é o que eu e o João estamos sentindo. Isso é o que nós vamos em todos os lugares. E olha que nós fomos em muitos lugares nesses últimos meses. E é o que nós temos visto, gente. E nem quente. Eu desejaria que você fosse ou frio ou quente. Mas porque você é morno, nem quente e nem frio, eu vomitar-te-ei da minha boca. Você diz: eu sou rico e próspero, eu não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então sim será rico. Compre também roupas brancas. Roupas brancas, queridos, é arrependimento. Apocalipse 3, a partir do versículo 15. Roupas brancas é arrependimento. Para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar. Queridos, Deus está falando que a igreja está cega. Nós precisamos comprar o colírio do céu, colírio do céu, intimidade, que quem nos dá a visão, o Senhor. Se você está sendo chamado de cego por Deus, é porque falta tempo a sós com Ele. Falta tempo para você passar na presença do Senhor, para que Ele possa revelar para você qual é a visão. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Esse é outro ponto. Amados, quando eu e o João, a gente puxa as orelhinhas de vocês, tenho absoluta certeza de uma coisa: é porque nós amamos. Que primeiro, para mim e para ele, seria muito mais fácil a gente ficar de boa na lagoa, sem precisar falar nada para ninguém. Não pensa que é fácil, gente. Não pensa que é fácil a gente confrontar vocês. Aqui a gente está falando com pessoas adultas, entendeu? Eu tenho discípulos aqui que são mais velhos em idade do que eu, que têm uma história de vida, às vezes, mais intensa do que a minha. Só que vocês precisam compreender algo. Deus nos colocou como líderes de vocês e isso é uma responsabilidade que vocês não queiram saber o tamanho. Então é por isso que muitas vezes eu e o João, sim, nós iremos cobrar vocês, nós iremos confrontar determinados comportamentos. Por quê? Porque a gente está vendo vocês caminhando para o abismo. Vocês acham que a gente vai deixar? Não! A gente vai puxar vocês e falar: olha, abra os olhos, olhe para cá, olhe para lá, verifica isso, verifica aquilo. Então, entenda, quando nós estamos num processo onde Deus está nos exortando, amados, é porque Ele tem cuidado de nós. Ele olha para nós, ele vê o nosso potencial, ele olha para nós, ele vê o nosso destino profético. E quando nós não caminhamos em direção àquilo que ele realmente tem como visão para as nossas vidas, ele vai usar pessoas e situações para nos exortar, para fazer com que a gente repense as nossas escolhas, fazer com que a gente repense o nosso caminhar. Amém? Preste atenção, porque eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E juntos faremos uma ceia como amigos. O vitorioso se sentará comigo ao lado do meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Amados, eu comecei falando para vocês. Tivemos uma conversa com o apóstolo Coraiola e o João também teve essa percepção e ele trouxe algo que, infelizmente, é o que também Deus tem falado conosco. Deus está a ponto de vomitar a igreja. Por quê? Pela falta de comprometimento, pela falta de disciplina, pela falta de posicionamento. Queridos, não tem como ser meio cristão. Ou você é cristão e vive os princípios da palavra, ou você não é.
Aí você vai dizer, igual muita gente diz por aí, eu sou simpatizante. Eu sou simpatizante. Ok, tá tudo bem. Só que você entenda que se você é simpatizante, você vai viver as bênçãos de um simpatizante, não as bênçãos de um filho. Aí não adianta depois você questionar a Deus por que você está vivendo algumas coisas que outras pessoas não vivem. Só que a verdade é que possivelmente você não conhece o quê? O bastidor, o altar secreto, o preço que aquela pessoa paga para realmente estar vivendo o que você considera ser as bênçãos de Deus na sua vida. Então, amados, chegou o tempo de sermos intensos, intensos. Não dá para ser mais ou menos. É o tempo de sermos intensos, de sermos marcantes. Sabe aquela caneta marca-texto, aquela verde fluorescente, que você vai pintar a tua Bíblia, que marca umas 3, 4 páginas seguintes, você fica bravo com aquilo? Pois é isso que Deus está pedindo para você. Aonde você está, no seu trabalho, nos seus negócios, na fila do açougue. Com quem? As pessoas que passarem por você, você precisa marcar essas pessoas e essa precisa ser a sua oração a partir de hoje. Pai, eu quero ser marcante, eu quero ser intenso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e realmente, verdadeiramente desejem a unção que eu tenho, a unção que eu carrego, os milagres que são manifestados através da minha vida. É isso, queridos. É isso que vai atrair as pessoas para estarem cada vez mais próximas de Deus. Não é você ficar pregando. Não é você ficar pregando. É o que você faz. É o que você tem feito. É como você tem caminhado nessa terra. Algumas pessoas aqui estavam lá na nossa imersão nesse último final de semana. Amados, eu e o João, a gente não precisa pregar. Eu não preciso pregar. Só que quantas pessoas foram curadas ali? Quantas pessoas tiveram as suas vidas totalmente restauradas? Quantas pessoas vieram falar comigo, com o João, e dizer que nunca sentiram tanto num lugar que é considerado tipo, né? Nós não estávamos num ambiente de igreja, nós estávamos fora, você estava no hotel. Quantas pessoas vieram falar para mim e para o João que nunca sentiram a presença de Deus tão forte, que nem numa igreja sentiram a presença de Deus tão forte como sentiram ali dentro daquela imersão. Por quê? Porque comigo e com o João, isso é inegociável. Inegociável. Então, amados, eu sei que a companhia de Daniel, ela é uma companhia profética. Deus tem nos levantado para esse novo tempo. Deus tem nos levantado para marcarmos gerações. Deus tem nos levantado para nós sermos um farol nessa terra, onde as pessoas vão olhar para nós e elas vão desejar se aproximar de nós, não por aquilo que nós temos ou somos, mas por quem nós representamos. E nós representamos o poder, a glória de Deus nessa terra. Amém? Então eu quero desafiar vocês, meus amados. Eu quero desafiar vocês para vocês darem um passo além. Se tá morno, bora colocar fogo. O que que esquenta, gente? O que que esquenta? É o fogo. E o que que é o fogo nas nossas vidas? O fogo, ele é a presença de Deus. Eu lembrei da visão que você teve, Marlene. A Marlene compartilhou comigo, com o João lá no clã, uma visão que ela teve. Que eu e o João, nós somos como duas tochas vivas. Ela nos via pegando fogo. Só que ao nosso redor tinha um monte de brasinha, meio apagando. E que essas brasas, ao invés de se aproximarem e chegarem e desejarem queimar junto com a gente, ficavam nessa periferia, ao redor. Amados, eu quero que vocês queimem comigo, com o João. Eu quero lançar vocês. Eu quero que profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, eu quero que as pessoas de outras igrejas, de outras companhias,
Liguem para mim, liguem para o João. Nós precisamos de um profeta aqui para poder fazer um evento. Nós precisamos de um pastor para ministrar. Nós precisamos de alguém que venha aqui e ministre conosco. Nós queremos lançar vocês, amados. A Companhia de Daniel não é uma igreja fixa em um único lugar. Nós estamos em todos os lugares que Deus nos mandar. E esse é o nosso princípio, meu e do João. Se tem algo que a gente nunca fez, foi limitar o crescimento dos nossos discípulos. Nós queremos lançar, encaminhar vocês para que vocês também possam cumprir o chamado e o destino profético que Deus tem para cada um. Mas para isso, vocês vão precisar de posicionamento, intensidade e compromisso. Porque por onde vocês forem, vocês vão representar uma companhia. Vocês não irão no seu nome. Vocês irão em nome da Companhia de Daniel. Vocês irão em nome do nosso Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês. E especialmente aqueles que entendem que é chegado esse tempo. Eu quero pedir para você colocar. Uma mão você vai colocar no seu coração. E a sua outra mão você vai colocar na sua mente. Para que Deus, ele restaure as suas emoções, mas para que também haja um alinhamento da sua mente, para que toda escassez, para que toda limitação, para que toda intimidação caia por terra em nome de Jesus e você seja projetado, projetada para entrar nesse novo tempo que vai se iniciar nas nossas vidas nessa semana. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, como autoridade na companhia de Daniel, Pai, eu quero agora, Senhor, pedir aos teus anjos ministradores que venham, Pai, que venham para promover um alinhamento das emoções e da mente. Que a alma, Senhor, esteja totalmente alinhada à tua vontade, Pai. E que através da vida, Senhor, dos nossos discípulos, dos nossos filhos espirituais, seja manifestado a tua vontade através da companhia de Daniel. Senhor, nós sabemos, ó Deus querido, que somos um farol. Nós sabemos, ó Deus querido, que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, um tempo, Pai querido, de alargarmos as nossas estacas, um tempo de avançarmos com os teus projetos e os teus propósitos. Então, o que eu te peço, Pai, é que o Senhor não apenas capacite, mas que o Senhor coloque sobre a vida de cada um uma intensidade, Pai. Coloque sobre a vida de cada um comprometimento e uma responsabilidade. Que cada um aqui possa entender que opera, Senhor, não através do próprio nome, mas opera através do teu nome, que somos teus filhos, somos teus representantes, e que é por isso, Senhor, que precisamos nos posicionar para que onde nós estivermos, por onde nós passarmos, assim como foi com os primeiros apóstolos, a nossa sombra seja capaz de curar aqueles que passarem através de nós. É o que eu te peço, Senhor, no nome do teu filho Jesus. Amém e amém e amém. Amém, amados. Queridos, que você possa desejar isso na tua vida. Existem marcas que serão levadas conosco por onde nós formos. Uma das coisas que mais mexeu com a gente lá na imersão foi em uma das dinâmicas que para mim foi uma das mais importantes. Não havia previsão de chuva. E quando nós estávamos na piscina, a hora que o João estava finalizando aquela imersão, caiu água. Mas caiu água. E ali nós pudemos entender que Deus estava conosco e que aquela chuva foi mandada com um propósito para deixar claro para mim e para o João que ele estava ali, mas bem, para definitivamente lavar a vida, a alma, o espírito de cada uma daquelas pessoas que estavam junto com a gente. É sobre isso que nós precisamos desejar, é nessa intensidade que nós precisamos nos mover. Amém? Amados, antes de passar para o louvor, eu quero lembrar vocês
de 2 agendas que nós temos agora, ainda esse mês. Pedir para que vocês possam anotar isso. Próximo domingo é a celebração do Rosh Hashanah, o novo ano judaico. Nós vamos fazer lá em casa e vamos compartilhar com vocês através da internet. Amém? Então, a gente vai fazer essa celebração lá. Quem for de São Paulo, região, e que quiser participar junto com a gente, eu preciso que você me dê o nome ainda hoje. Não pode passar de hoje, tá bem? Então, até o final do dia, eu preciso que você me dê o teu nome ainda hoje. Manda para mim ou manda para a Fer no particular, mas a gente precisa dessa lista hoje para a gente providenciar, porque tem muitos elementos alimentares, tem muita comida boa em Rosh Hashanah. E a Marlene, né, que tá aqui, Marlene, eu já quero te agradecer, ela se disponibilizou, né, a realmente nos auxiliar em tudo isso, então nós precisamos dessa lista, que tem muita coisa para ser feita. Amém? Então, próximo domingo, a gente vai fazer a celebração aqui através da internet, mas também teremos a celebração. E no dia 21, queridos, que já é na quinta-feira da outra semana, começa o nosso seminário de libertação com o apóstolo Márcio Danilo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou triste. Eu estou triste. Para não falar outra palavra para não ser pesado. Tá? Porque assim, ó, pouquíssimas pessoas, gente, confirmaram. Eu e o João, a gente não precisa mais dessa libertação. Nós já fizemos durante 10 anos da nossa vida, foi desencapetando. Eu e o João, a gente sabe o preço que a gente pagou para poder fazer libertação. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente aqui que precisa de libertação ainda. Então, amarras de escassez, problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento. Amados, não tem ninguém que tá assim, ó, ah, tô livre, né? Tô assim, como que fala? Já passei. Não, amados. Eu falei para vocês desde o começo, faz 3 meses que nós estamos falando sobre esse seminário. São 3 meses que nós estamos anunciando. Ah, não tenho recurso. Pois então eu quero te desafiar a você fazer esse dinheiro nesses próximos 10 dias. Porque, inclusive, esse valor, que não é meu, não é do João, esse valor ele é repassado integralmente para o apóstolo Márcio Tanino, e o apóstolo Márcio Tanino, ele não precisa desse dinheiro. Só que sabe qual é o propósito desse valor? É começar a destravar você. Porque se você não é capaz de investir R$ 150 na tua libertação espiritual, amado, então eu não tenho nem o que falar mais. Então, para os nossos discípulos é uma convocação, não foi um convite, nunca foi um convite. Para os nossos discípulos é uma convocação e ninguém, nem líder, nem sublíder, nem discípulo que acabou de chegar, nem ninguém está dispensado desse seminário. Discípulos 100% nesse seminário conosco. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, você fale com a Fernanda hoje, você faça a sua inscrição, você pode pagar R$ 150. Esses dias nós fomos comer uma pizza, tinha pizza de R$ 100. E eu quero te dizer que não é nem, tipo assim, não é nem questão de valer a pena. É questão de ser obrigatoriedade para quem quer entrar nesse novo nível. Então, já fala com a Fernanda, você pode pagar até dia 20, tá bom? Então, você tem ainda essa facilidade de poder pagar até dia 20. Ah, não tenho dinheiro. Então, você faz um propósito com Deus para você fazer dinheiro, entendeu? Vai vender, ó, se você vender 2, 3 blusinhas tuas que você não usa, você já faz R$ 150. Você vender 2, 3 sapatos que você não usa, livro que você não usa, vende no sebo. Não tem, gente, não tem. Esse seminário, nós da Companhia de Daniel, nós não vamos auxiliar, como a gente faz muitas vezes, por quê? Porque isso precisa partir de você. É uma libertação. Não tem como eu ajudar você a se libertar. Você precisa se libertar de tudo aquilo que o inimigo ainda tem arrancado de você e tem prendido você de evoluir. Tá bom, amados? Então, essas 2 lembranças aí, dia 17, Ano Novo Judaico, 21, Seminário de Libertação, e para terminar com uma ótima notícia, antes da gente entrar no louvor,
eu quero anunciar para vocês publicamente que amanhã nós estamos assinando o contrato da sede da companhia de Daniel. Pode comemorar, gente. Amados, a partir de amanhã nós teremos uma casa, um lugar da companhia de Daniel, a princípio em Campinas, mas cremos, e eu já quero profeticamente liberar que teremos outros núcleos em todo o Brasil e em todas as nações. Então, que a gente possa se mover, porque eu tenho convicção e certeza, amados, que esse estabelecer de estacas, esse território que nós estamos conquistando ali em Campinas, será a abertura de um portal poderoso, glorioso para a companhia de Daniel. Essa semana ainda. Amém, Sirlene, exatamente. Temos eu quero dizer para cada um de vocês, vocês têm uma casa em Campinas. A companhia de Daniel tem esse lugar para que vocês possam entender que vocês têm um lugar em Campinas. Nos próximos dias aí, a hora que a gente estiver pegando chave, vou tirar muitas fotos, vou fazer muitos vídeos e vou mandar para vocês que vocês possam celebrar junto com a gente. Amém? Essa conquista não é minha e do João. Essa conquista é de cada um de vocês aqui que entenderam, que aceitaram esse chamado. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Quero chamar a Fer para poder avançar aqui com o louvor em nome de Jesus. Shalom, gente. E aí aquela coisa, né? Não sei, todo mundo, a gente vive insistindo nisso, né? De que Deus fala com a gente na mesma, a gente só confirma, né? E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a primeira música que eu escolhi ontem pra gente louvar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do
gente vai ser como aqueles que desistiram e foram embora para casa? Ou vamos ser os que persistiram e receberam? Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Levantamos o teu nome, Yahvé, Yahvé. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Oh, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará.
manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Eu creio. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Eu creio. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Oh, Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Receba, receba, seja tocado pelo poder. Yahvé se manifestará. Jireh, aleluia, seja tocado, tocado. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Que Deus possa se manifestar por nós, por meio de nós, não somente aqui, quando a gente está reunido como igreja, mas em qualquer lugar que a gente esteja, para transformar vidas e para tocar as vidas que precisam ser tocadas. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh,
e que a gente saiba que tudo que a gente faz por meio de Deus ou em nome de Deus seja para exaltar a Ele e não a nós. Amém? Que essa palavra que a Flávia já entregou e a palavra que o João vai entregar agora entre no coração de vocês, para que vocês tenham certeza que nós precisamos representar a glória de Deus aqui na terra, mas que tudo é por Ele. Amém? João. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por esse tempo de louvor, por esse tempo de palavra que já foi trazido pela Flávia. Eu quero orar com vocês nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no seu altar a vida de cada pessoa que aqui chegou. Ó Pai, em nome de Jesus, que tu estejas agora derramando sobre eles, ó Pai amado, um pouco mais da tua unção, um pouco mais da tua verdade, um pouco mais da tua palavra, Pai amado, em nome de Jesus. Derrama sobre eles ousadia e intrepidez, mas neste dia, ó Pai amado, eu quero te pedir que tu derrame sobre ele um entendimento da perseverança. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que formos ouvir agora venha diretamente do teu trono, que eu seja somente um canal, ó Pai amado, que possa transmitir a tua mensagem, aquela que o Senhor quer que chegue em cada coração, em cada mente neste dia. Cativa, Pai amado, leva cativa as mentes de cada um aqui, Senhor, para o teu trono, para que eles possam neste momento, ó Pai amado, ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, usa-me da forma como tu queres, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Hoje o tema que Deus trouxe a mim durante essa semana foi acerca de perseverança. E ele usou uma pessoa, né, como exemplo bíblico, ele usou uma pessoa dentro das Escrituras para falar comigo. E eu quero convidar vocês a conhecer essa pessoa. Essa pessoa que Deus falou comigo foi acerca de Caleb. Caleb, então, eu quero falar para vocês onde está o texto que fala sobre Caleb. Então, nós não vamos ler todo ele, só quero que você deixe aí bem gravado e anote, porque nesse texto depois você tira para ler, porque são 2 capítulos da Bíblia que fala sobre Caleb. Ele está em Números, o capítulo inteiro de Números, capítulo 13, e o capítulo todo, 14. Então, Números, capítulo 13 e 14, conta inicialmente a história onde Caleb aparece pela primeira vez. E para contextualizar um pouquinho só para vocês, para que a gente não precise ler todo esse capítulo, para você compreender, neste momento aqui, é quando Moisés, ele manda 12 espias para espiar a terra, que era a terra prometida logo depois da saída deles do Egito. Se vocês não se lembram, isso aqui foi antes de acontecer a sentença de Deus para com o povo viver 40 anos no deserto. Então, aqui foi logo depois da saída deles, ao que tudo indica, isso aqui não passou mais do que 11 dias. Então, no máximo 12 dias, eles estavam de frente à terra prometida de quando saíram do Egito. Então, pelo propósito de Deus, nesse 12º dia, talvez, ou até depois que eles voltassem de espiar a terra, que foram 40 dias que eles ficaram espiando a terra, seria o tempo de conquistar a terra. Então, se não fosse algo que aconteceu quando voltaram esses 12 espias, o povo teria conquistado a terra muito antes e não passaria os 40 anos no deserto. Então, o que aconteceu nesse tempo? Ele mandou 12 espias. Dentre os 12 espias estavam Josué e Caleb. Então, Caleb, ele era da tribo de Judá. Por que Moisés mandou 12? Porque mandou 12 espias, um de cada tribo, para que fosse vigiar e espiar a terra prometida. Para que na volta deles, eles trouxessem um relatório que desse segurança para que o povo conquistasse a terra. Porém, na volta deles, apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo. Os outros 10 espias trouxeram um relatório negativo, dizendo que iriam ser consumidos, que iriam ser derrotados. E esses 10 espias, eles trazem para nós hoje a representação de pessoas que têm a mesma mentalidade que eles, ou seja, pessoas que têm mentalidade de escravidão, pessoas que têm a mentalidade de derrotados,
pessoas que acreditam que a escassez é maior do que as promessas que Deus entregou para você. Então, olhe para esses 10 espias e entenda se você não está entre eles. Se você não tem ainda pensamentos como esses 10 espias, que vieram de lá e trouxeram um relatório baseado em quê? Em situação e circunstância. Lá tem gigantes. Ali, aqueles caras são muito fortes. Eles são os filhos dos Anaquins. E eles vão nos consumir. Eles vão nos derrotar. Mas Josué e Caleb trouxeram um relatório de vitória. Eles não serão dessa forma. Abre agora só para você, já que você abriu aí, vamos pegar só uma fala de Caleb, que é isso que eu quero que você entenda. Olha a postura que Caleb teve diante do cenário. Olha lá, capítulo 13, números aqui onde nós estamos, capítulo 13, verso 30. Fala assim, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, olha só. Caleb, presta atenção um pouquinho. A gente é muito romântico para poder ler a Bíblia, né? A hora que eu falei assim, então Caleb fez calar o povo, pronto, já passou na sua mente, e isso ele já fez calar o povo, tá todo mundo quietinho. Você já imagina na sua mente todo mundo sentadinho, bonitinho e quietinho, ouvindo Caleb falar. Gente, para e pensa um pouquinho. Volta no tempo lá e olha, percebe, não tinha microfone, não tinha tecnologia, não tinha um telão para ele poder falar, não tinha nada nesse sentido. E aqui fala que eram muitas pessoas que estavam ali. Os representantes das 12 tribos estavam ali. Então não se fala em números de pessoas, mas eu ouso dizer para vocês que tinha mais do que 1.000 pessoas ali naquele local. E para e pensa um homem parar e falar e conseguir fazer todo mundo ficar calado. No meio de 1.000 pessoas, cada um falando a sua opinião, cada um querendo falar o que entende, querendo dizer a percepção que sentiu, e todos, a maioria deles, falando que não ia dar certo, que a gente vai perder, que a gente vai derrotar. Para e pensa, o cara como se fosse bater na mesa e falar assim: ei, escuta, para todo mundo de falar. Eu fico imaginando a cena dele correndo e calando a boca de muita gente, falando: espera, deixa eu falar, Deus quer falar com você. E eu fico imaginando a ousadia que ele teve que ter, a força que veio de dentro dele, para ele poder fazer todo mundo calar. E é isso que Deus espera de você. É essa postura que Deus espera de você. Que você tenha um ímpeto dentro de você para poder ouvir e falar a voz de Deus para as pessoas. E dizer: ô, para de falar bobagem, Deus quer falar com você. A palavra de Deus para você é assim, 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 assim. É isso que Deus espera de você. Que você lance as profecias que Deus te entregou. Que você não se cale. Que você não pare por causa de uma situação e de circunstância. E ele parou, fez todo mundo parar de falar. E pegou e falou o que Deus falou para ele. Vamos, que nós vamos prevalecer contra esse povo que está lá. Vamos, porque esse povo não está nem um pouquinho preparado para nós. Quer que eu prove isso para você? Olha só a postura dele ainda. Vai lá para o 14, o verso 9. Olha o que ele fala para o povo. E aqui ele já não está sozinho. Aqui Caleb e Josué falam para o povo dessa forma. Então foram os dois que falaram desse jeito. Mas presta atenção. Ele vira para o povo e fala o quê? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Queridos, presta atenção nesse texto. Eu quero que você olhe para esse texto e entenda a visão que esse homem tinha. E entenda que é isso que Deus espera de você. Que você tenha uma visão como uma visão de um guerreiro. Uma visão que realmente mostra para você aquilo que Deus espera de você. Não é a situação e a circunstância que está na sua frente. Caleb tinha toda a situação e circunstância contra ele. Caleb olhava para o povo, assim como os outros espias, assim como o povo todo olhou. Ele olhou para aqueles gigantes e ele viu os gigantes.
Ele não deixou de ver os gigantes. Ele sabia que tinha um desafio a ser feito, mas olha o nível de fé que o cara tinha. Ele olhou para o futuro, ele entendeu que o futuro era positivo e era promissor. É o que eu falo para vocês, isso é fé. Ele olhou para frente e ele falou assim: gente, vocês não estão enxergando o que eu estou vendo? Olha isso aqui. Não importa que tamanho tem essa montanha, não importa que tamanho tem esses gigantes. Eu estou com Deus. Nós estamos com Deus. E a mão de Deus está sobre nós. Olha a visão, ele teve, eu fico imaginando a revelação que esse homem teve para poder falar isso, e ele estava nadando contra a maré, porque a maioria das pessoas aqui já tinham desistido. A maioria. E vejam só, quando a gente fala de 12 tribos, e quando a gente fala do povo de Israel que foi consumido, porque aqui ele fala que o relatório dos espias foi entendido com incredulidade, e o povo cedeu. Então, ou seja, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas aproximadamente que estavam incrédulos, que tinham a incredulidade e que não acreditavam que poderiam vencer os gigantes que estavam na terra prometida por Deus. E Caleb, ele vira para as pessoas e fala assim: ó, eles serão nosso pão. Queridos, presta atenção nessa visão. O que é dizer que um povo que está lá, que é gigante, vai ser o nosso pão? Significa que nós vamos consumir eles vão nos... para que serve o pão, né? O pão era fonte de alimento. Então, eles seriam fonte de alimento. Eles seriam fonte eles serviriam o povo de Deus. Então, quando você fala que eles vão ser o pão, significa ele dizer que eles vão nos servir, eles vão ser servos nossos, e nós vamos consumir eles, como se fosse pão. Gente, olha a visão do cara. E ele falou por que ele viu isso? Porque retirou-se deles o amparo de quem? De Deus. Ele disse para o povo: Deus está conosco, não temas, não vamos temer aquele povo, porque tudo que estava neles foi retirado e veio sobre nós. Então nós temos o melhor de tudo, que é Deus está conosco. E nós temos a promessa. Nós temos a promessa. Queridos, olha só e presta atenção. A promessa de Deus, e é aqui que eu quero que você entenda, por quê? Porque aqui está o segredo da perseverança. Aqui está o início da perseverança, da jornada da perseverança. É quando você tem a palavra profética. É quando você recebe a palavra profética do seu destino profético. É quando você tem a certeza, e daquela, não é a certeza sua no seu coração, mas é quando você recebe a palavra. O povo tinha recebido a palavra que teria a terra prometida. E o povo chegou de frente à terra prometida e duvidou da promessa. Então, daqui em diante, começa a jornada da perseverança, de Caleb principalmente, mas da perseverança daqueles que acompanharam Caleb. Então, ou seja, neste momento, onde ele viu a promessa, que ele já tinha recebido, Deus falou com ele: é sua, é de vocês, vai e vença, porque eu estou contigo. Só que ele não conseguiu convencer a todos. E no meio de todo aquele povo, tinha mais de 3 milhões de pessoas, uns falam que chegam a 5 milhões, porque eles não contavam mulheres e crianças naquela época. Então, ou seja, praticamente, nós estamos falando de entre 3 e 5 milhões de pessoas. Daquele povo todo, só dois acreditaram na promessa: Josué e Caleb. E Moisés também acreditou, óbvio, né? Mas só 2 acreditaram na promessa. De todo aquele povo. Porque todos os outros foram contaminados por aqueles 10. Eles eram maioria. Como é que eu não vou acreditar em 10 na maioria, né? Vamos pela maioria? A maioria vai preferir o quê? Levanta a mão aqui quem prefere atacar. Levanta a mão quem prefere fugir. Então a maioria deve... então eu também vou com a maioria, porque todo mundo está vendo o que eu não estou vendo. Gente, não é assim que funciona.
Quando Deus fala com você, quando ele tem uma promessa para você, ele cumpre. Mas basta você entender que você precisa perseverar na promessa. Você precisa perseverar na sua profecia, naquilo que Deus entregou para você. Então você precisa entender que neste momento, neste contexto, quando houve a invasão, quando houve todo o ponto onde Deus realmente entregou tudo para eles, que foi só a nível de promessa, o que acontece é que Caleb e Josué acreditaram. E neste tempo houve uma promessa. E uma promessa de Moisés. Moisés prometeu a Caleb entregar para ele o Monte Hebrom, quando eles conquistassem a terra. Então houve uma promessa de Moisés para Caleb. Então Moisés prometeu para Caleb que entregaria para ele o Monte Hebrom. Guarde isso, porque ele recebeu uma promessa de um território. E muitos de vocês aqui receberam promessas de território e não conquistaram eles ainda hoje e acreditam que talvez, como os 10 espias, não é para você. Deus te entregou promessas de território, Deus te entregou promessas de coisas físicas, Deus te entregou promessas de coisas espirituais, Deus te entregou promessas de coisas emocionais, e você acredita, como os 10 espias, que os gigantes são maiores que você, de que você não está preparado, de que não é para você, de que você não pode, de que você não consegue. E não é isso que Deus quer de você. Persevere. Persevere, porque isso será para você. E aí eu posso perguntar para você o seguinte: a palavra de Deus fala quanto tempo levou para Caleb receber a promessa que ele recebeu de Moisés? Quanto tempo? A maioria de vocês sabe. Põe no chat para mim. Enquanto eu estou falando, eu quero que vocês falem para mim. Quanto tempo levou para Caleb receber a sua promessa? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Quanto tempo? 1 mês, 3 dias, 3 minutos, nesse miojo, instantâneo. Deus falou, tem que entregar. Quanto tempo foi? A Marlene, 40. Quanto tempo foi? 40, 40, 40. Vamos lá. Vamos para Josué, capítulo 14, versos 6 a 15, que eu vou responder para vocês quanto tempo foi. Josué, capítulo 14, os versos 6 ao verso 15. Fala assim, ó. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Então ele tinha 40 anos. E eu lhe relatei como sentiu o coração, mas meus irmãos que subiram comigo despertaram o povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, ou seja, quando ele tinha 40 anos, naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Vamos ler só até aqui. Então, ou seja, para responder vocês, para todos vocês, quanto tempo levou para ele poder receber a sua herança? 45 anos. 45 anos se passaram para que Caleb pudesse receber a sua promessa. Deus prometeu e Deus cumpriu. Só que ele levou 45 anos para receber Hebrom. Deus colocou sobre ele uma promessa e 45 anos depois foi se cumprir.
Só que nós vamos entender que esse cumprimento da promessa teve algumas atitudes necessárias a ser feitas por Caleb. Não foi assim, ó, tá aqui, querido, Deus te prometeu e tá aqui. Você recebe. Olha lá, o 14:14, ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, ó. Perdão, aqui é o Moisés. Nós estamos em Josué. Josué 14:14 fala assim, ó. O 14. Porquanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, eu quero que você entenda que a visão do líder naquele momento, que já era Josué, 45 anos depois que a terra foi conquistada, depois que Moisés já tinha morrido, ali, a visão que Deus entregou para Josué foi que Caleb perseverou em seguir o Senhor durante todo o tempo. Então, pare e pense, eu acredito que hoje aqui dentro da nossa sala não tenha ninguém que tenha 85 anos. Nenhum de nós chegou nessa idade. Mas muitos aqui já passaram dos 40. Então, ou seja, olha a sua energia aos 40 e entenda que Caleb disse para Josué, eu ainda tenho a mesma energia de que eu tinha nos 40. Então, eu creio num Deus que pode nos entregar energia como 45 anos antes. A mesma energia dos 40 eu terei aos 85, porque isso já aconteceu. E se já aconteceu, é isso que eu peço para Deus. Porque eu sei que eu posso ter os mesmos resultados de outras pessoas que passaram nessa existência. Então, se eu tinha um homem que tinha a mesma energia de 40 anos com 85, eu assim o terei. E assim está a promessa para cada um de vocês. Você também terá. Desde que você se mantenha firme com a sua mente em Deus, acreditando nas suas promessas, acreditando que elas se cumprirão, acreditando que só depende de você para as coisas acontecerem. Então, ou seja, ele foi um perseverante. E aí, então, Caleb ganhou o seu monte, correto? E ele viveu feliz para sempre no seu monte, certo? Deus entregou o monte para ele, cumpriu a promessa, e Caleb, então, como toda a história de carochinha, ou a história que a gente já lê em livros infantis, e viveram felizes para sempre. E a gente acredita nisso, correto? Caleb, então, ganhou o seu monte, e ele pôde viver feliz para sempre no monte, certo? Correto? Não. Não é certo. Não é correto. Não foi assim. Vamos entender o que aconteceu. Primeiramente, como foi que ele chegou para poder conseguir ter o monte. A promessa já tinha acontecido. Mas Caleb, ele ganhou, foi uma missão aos 85 anos. Ele não ganhou o monte. Aos 85 anos de idade, ele não recebeu, ele foi buscar. Ele foi buscar a sua missão. Não é só um monte. Não é, não me dá aqui, essa é minha herança. Me dá aqui, passa o papel para mim aqui. Lá não tinha papel naquela época, mas se fosse hoje, seria assim, vamos passar a escritura desse monte para mim. Aí você vai no cartório, felizes e contentes e alegres, e pega a sua escritura, que está lá assinada no seu nome. Não foi assim. Ele ganhou uma missão. Ele foi lá e falou assim, Josué, vim aqui para poder te lembrar de algo. Vim aqui para poder te relembrar de alguma coisa. Eu tenho uma promessa. Aquele monte é meu, por herança. Moisés entregou para mim há 45 anos atrás. E eu tenho a mesma energia dos meus 40 anos. Então eu vim aqui para poder te pedir aquele monte, porque aquele monte é meu por herança. Isso está escrito lá em Josué, no capítulo 14. Ele chegou lá, começa falando assim, no verso 6 que a gente já leu. Chegaram os filhos de Judá a Josué. Então, os filhos de Judá. Ou seja, toda aquela a tribo de Judá estava com ele, com Caleb. Eles chegaram até lá para poder pedir para que a promessa fosse cumprida. Para poder pedir algo que era dele, a herança dele. Então, ele não foi sozinho. Ele foi com aqueles que são
da tribo dele. Mas ele foi reivindicar algo que era dele. Então, ou seja, ele chegou lá e relembrou a Deus que tinha uma promessa para ele naquele tempo. E nessa promessa ele falou assim, eu quero o meu monte. Eu quero aquilo que é meu. Então eu vim aqui para poder pedir. E eu quero te dizer algo. Eu estou com 85 anos hoje, faz 45 anos que eu ouvi isso, e eu tenho a mesma energia que eu tinha lá atrás. E aí eu quero que você reflita um pouquinho. Veja só, hoje em dia, a gente pede que tipo de monte para Deus? Que tipo de montanha você tem pedido para Deus? Ou melhor, muitas vezes eu acredito que você, talvez, pela dificuldade de entender situação e circunstâncias, às vezes as situações e circunstâncias são tão duras para você que você não pede o monte. Você pede para que Deus aplane o monte, para ficar mais fácil para você conquistar. Porque você não quer subir o monte. Você quer que Deus faça a parte dele. E que Deus faça uma parte que também não é dele, que é de aplanar o monte. E aí talvez você pode até usar um versículo bíblico que fala assim, que se você tiver fé, o monte pode ser arrancado de um lugar e mandado para o outro. Então Deus arranca aquele monte dali porque eu não vou conseguir transpor ele. Então arranca aquele monte da minha frente para que eu possa ir à frente e nem precise fazer nada, que ele já é meu. Queridos, aqui a mensagem é uma só. Pare definitivamente de fugir das suas lutas. As lutas que são suas, você vai ter que travar. As lutas que Deus te entregou, elas são suas. Para que você possa receber a sua herança, muitas lutas você vai ter que travar. Só que muitas vezes a sua postura diante de uma promessa e que você sabe que terá uma luta é você pedir para que Deus lute por você. É para que você possa pedir e clamar para que você não precise lutar. Senhor, resolve para mim essa parada, porque eu não tenho mais forças. Senhor, tira da minha frente essas pessoas que são invejosas. Senhor, tira da minha frente essa montanha, porque eu não vou conseguir transpor ela. Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor. E a gente pede e a gente não se posiciona. Então, aqui a mensagem é, seja como Caleb e exija de Deus a sua promessa e se posicione como um guerreiro, como uma guerreira. Porque definitivamente Deus quer que você conquiste a sua montanha e que você tenha certeza que Ele está com você, porque a promessa é sua. Caleb tinha apenas uma promessa, e uma promessa vinda de Deus, que onde ele pisasse a planta dos pés dele, ele teria por herança, que era dele. Só que tinham os anaquins, tinham os gigantes. O Monte Hebron, que ele ganhou e que ele recebeu de promessa, tinha gigantes. Era habitado por gigantes. Entende? Você está entendendo? O cara pede um negócio que tem gigante lá ainda. Ele pede, aquela terra é minha, mas tem gente lá. E ele recebe a terra. E aí ele fala, agora eu vou conquistar minha terra. Queridos, tem promessas que Deus te entrega que você precisa conquistar. Escuta isso que eu estou falando. Você precisa conquistar. Não virá de mão beijada. Você precisa se posicionar. E você precisa lutar, derrotando gigantes que estão na sua promessa. Olha isso, gente. Olha essa revelação. A sua promessa pode estar hoje sendo usufruída por gigantes. E você precisa ir lá e tirar esses gigantes daquilo que é teu. Mas não vai ser daquela coisa assim, tipo, Deus faz por mim, não. Vai ser de acordo com a tua postura, com o teu posicionamento, com a tua atitude, com a tua intrepidez, com as tuas armas, é que você vai conseguir tirar eles de lá. Olha o que ele fez. Abre lá Josué, capítulo 15, verso 14. Veja o que Caleb fez. Josué 15, 14. Dali
expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados por Anak. O 15 fala assim: subiu aos habitantes de Debir, cujo nome era Dantes, que era Kiriat Sefer. Então, ou seja, Caleb fez o quê? Ele expulsou os 3 filhos de Anak. E, gente, Anak era descendente de gigante, gente. Os Anaquins. Então, eles não eram pequena gente, eles não eram coisinha assim, não, vai lá e tira aquele povo dali que é igual pulga. Não, gente, eles eram gigantes. Então, Caleb fez exatamente o que Deus esperava dele. Ele conquistou a sua terra. Ele conquistou a sua herança. Ele conquistou a sua promessa. Então, o que você precisa entender agora é que, por perseverança, Caleb chegou até ali, mas com ousadia ele conquistou. Então, eu trouxe para vocês compreenderem um pouco mais do que Deus espera de você. Eu trouxe 3 características de Caleb. E nessas 3 características que eu identifiquei dentro desse contexto, onde Caleb, a vida que ele teve, e principalmente essa atitude para conquistar o Monte Hebron, são atitudes que Deus espera de você, são atitudes que Deus espera de mim. São as atitudes que nós precisamos entender que precisamos ter diante da situação e diante da circunstância. Caleb foi o cara que entendeu, que presenciou e que viveu situação e circunstância difícil para ele em 2 momentos, 45 anos antes e 45 anos depois. 45 anos antes foi quando ele teve lá, subiu, espiou a terra e falou: esse povo aí é nosso, vamos conquistar. 40 anos depois, eles conquistaram. 5 anos depois, ele foi pedir aquilo que era dele, a terra. E aí ele teve que, de novo, ir lá e conquistar. Então, ou seja, Caleb é um cara que teve muitas coisas positivas e ele realmente foi um cara perseverante. Mas olha as 3 características principais dele. Caleb era valente. Por que Caleb era valente? Porque Caleb ele tinha um coração conquistador. Ele era um valente porque ele tinha a visão de Deus diante do povo. Ele tinha uma visão divina das coisas. Ele olhava para as coisas e ele entendia como Deus pensava. Caleb tinha um entendimento de fé que poucos tinham. E ele tinha a valentia porque ele sabia que ele não estava sozinho. Ele não confiava só nele. Muito pelo contrário, a gente leu aquele texto onde ele disse que o Deus saiu daquele povo, então o povo era deles, e Deus estava com eles. Então ele entendia realmente que precisava ter fé e acreditar em Deus. Então Caleb, por valentia, ele era um inconformado com a falta de fé das pessoas. Então ele era um valente também, porque 45 anos depois, com 85 anos de idade, ele lutou por aquilo que era a herança dele. Ele lutou pela herança. E é isso que você precisa compreender, nós precisamos lutar pela nossa herança. Você vai precisar lutar por aquilo que é seu. Não vai vir de mão beijada. Não vai vir assim, no estilo Shazam. Você vai precisar lutar, você vai precisar se posicionar. Você vai precisar definitivamente tomar posição para poder seguir e receber aquilo que é seu. Jamais será apenas por, uau, apareceu R$1 milhão na minha conta. Uau, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Não! Você vai ter que conquistar. Você vai ter que lutar. Você vai ter que realmente batalhar por isso, pela sua herança. Então você precisa ser um valente, uma valente, para conquistar a tua herança. Segunda característica de Caleb, fidelidade. Caleb continuou sendo fiel a Deus e Caleb continuou sendo fiel a Josué durante toda a sua vida. Principalmente durante esses 45 anos que foi entre a primeira vez que ele foi espiar a terra e a segunda vez quando ele foi pedir pela sua herança. A espera da promessa. Então, ou seja,
ele foi fiel a Deus, principalmente durante 45 anos em que ele ouviu a promessa e que ele recebeu a promessa. E que ele recebeu e foi lá e conquistou aquilo que era dele. E ele também foi fiel aos homens. Por quê? Porque ele foi fiel a Josué. Porque Josué era o líder. E Caleb honrou Josué durante todos esses 45 anos. Mesmo tendo a visão que os outros não tinham. Ele entendeu o lugar dele. E ele foi o que? Ele honrou. Ele foi submisso a Josué. Durante todo esse tempo, ele foi um homem fiel. Fiel a Deus e fiel aos homens. Então, você precisa compreender que fidelidade não é só fidelidade a Deus. Fidelidade também é fidelidade aos homens. Então, quais são os homens e mulheres que você é fiel hoje? Você precisa entender que isso faz parte do plano de Deus para você. Ser fiel a líderes, ser fiel às pessoas que estão à sua frente, isso faz parte do plano de Deus. Honrar a vida dessas pessoas faz parte do plano de Deus. Faz parte da tua promessa. Faz parte do tempo em que você tem para poder receber a promessa. Então, prestem atenção, porque Deus quer falar com vocês através desse seu comportamento, da sua postura. Então, compreenda que a sua postura de fidelidade não está ligada simplesmente à postura de fidelidade a Deus. Não, eu sou fiel a Deus, eu vou no culto todo domingo, eu oro a Deus todo dia, eu leio a palavra com frequência, eu sou fiel a Deus, tá? Mas você é fiel a Deus e acaba não sendo fiel à sua esposa, ao seu marido, não acaba não sendo fiel aos seus amigos, ao seu patrão, às pessoas que estão à sua frente, ao seu líder. Enfim, você não é fiel a outras pessoas e acha que Deus vai te honrar? Acha que Deus vai te entregar a tua herança por você não ser fiel? Ah, eu não vou ser fiel àquela pessoa ali. Foi colocado na sua vida como líder. Foi colocado na sua vida como autoridade. Se você não honrar ele, você não honra Deus. E a tua herança fica mais longe. E a tua promessa fica mais longe. Porque a sua fidelidade não foi aprovada. Então compreenda isso, que Caleb durante 45 anos foi fiel. Fiel ao ponto de chegar para Josué e falar para ele, lembra daquela herança? Eu vim aqui para reivindicar ela. E Josué falou assim, pode levar, ela é tua. Afinal, ele fala lá no 14, né, que a gente já leu. Ele fala assim, ó, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então era nítido para Josué que ele, Caleb, era perseverante. Perseverou durante todos esses anos, seguir ao Senhor. Então, lembre-se disso. A fidelidade é uma das características de Caleb e é a característica que Deus quer que você tenha, não somente para ele, mas também aos homens nessa terra. Seja fiel aos líderes que Deus colocou na sua vida. Mas eu não concordo. Não importa, seja fiel. Honre. Honre, porque é a sua prova. A palavra de Deus fala que para os líderes, o peso, principalmente líderes espirituais, o peso será diferente. A cobrança de Deus será diferente para mim, principalmente, que sou líder, e para os outros líderes que são meus líderes também. Então, ou seja, a nossa liderança, minha e da Flávia, o nosso peso de responsabilidade é maior que o de vocês. Isso não tem como fugir, não tem como eu e Flávia fugir disso. É a nossa responsabilidade. É a responsabilidade de todo líder espiritual. Será cobrado de Deus de forma diferente. O peso será maior para nós. Por quê? Porque por influência eu posso conduzir vocês para o erro, para o pecado, para algo que não seja de Deus. Então sim, o meu peso é maior. Só que você precisa honrar não só a mim, a Deus e as outras pessoas que Deus colocou na sua vida como líder. Porque isso vai fazer a diferença no recebimento da sua herança. Porque quando você reivindicar a sua herança perante Deus para o seu líder vai falar assim, ah, verdade, você foi fiel, você foi perseverante, tome aqui sua herança, vá lá e conquiste. E isso é coisa que você precisa compreender profundamente, porque Deus quer falar com você. E por fim, a terceira característica de Caleb, que já é o tema de hoje, que não dá para fugir disso, porque Caleb sim foi perseverante.
Caleb foi um exemplo de perseverança. Talvez essa seja a principal virtude de Caleb. Porque ele continuou a acreditar em Deus e na sua promessa durante todo o tempo que ele não via com os olhos dele. Mas ele jamais duvidou ou até mesmo ele se indignou porque não recebeu a sua herança. Olha só para você ver, aqui eu quero que você reflita. Às vezes a gente recebe palavras e a gente acaba questionando Deus às vezes. Deus, eu recebi uma promessa. Cadê a minha promessa? Muitos aqui já devem ter recebido promessas de carro, de casa, de trabalho, de bens, qualquer coisa. Eu só quero que você entenda que Caleb recebeu uma promessa dele e jamais questionou a Deus. Por que ele não recebeu antes? Por que ele não recebeu quando conquistou a terra? Por que ele não recebeu a terra dele quando Deus entregou a terra prometida para todos os seus filhos? Ele não questionou. Ele esperou o tempo de Deus para isso acontecer. E quando foi o tempo de Deus, ele foi lá e ele pediu. Ele pediu. Ele relembrou o homem que estava como líder na vida dele. Falou, olha, eu tenho uma promessa de Deus, que foi entregue através da vida de outro homem, que essa terra vai ser minha. E aquele homem que acompanhou ele durante esses 45 anos disse, você está certo, aquela terra é sua, você perseverou. Você perseverou em continuar com Deus. Olha só, gente. Isso é perseverança, é você continuar com Deus, mesmo se a promessa não se cumprir no tempo que você acha que tem que cumprir. E esse é o ponto de Deus, esse é o ponto que você precisa compreender, assim, no detalhe sobre perseverança. As coisas não acontecem no teu tempo, elas acontecem no tempo de Deus. Não adianta você dar um jeitinho para querer ajudar Deus e fazer com que as coisas acelerem ou retardem. Vai acontecer no tempo de Deus. Você só precisa estar preparado e preparada para poder saber quando é esse tempo correto. Esperar em Deus é uma virtude. Acreditar nas promessas é outra. Mas você precisa compreender que a perseverança é a principal virtude quando você tem uma promessa. Porque ser perseverante não é só esperar, é agir. É agir enquanto espera. Perdão. Então, perseverar é você agir enquanto espera. Não é só esperar e não é só agir. Então, você não pode achar que a perseverança é algo que é pacífico. Não é pacífico. É algo que é com atitude, precisa ter atitude, está ligado à ação. Perseverança não está ligado à quietude vamos dizer assim, a você ficar parado, 100% parado. Não, 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 não. Está ligado à atitude, a você continuar, a você evoluir, a você avançar para receber a sua promessa. Simples assim. Agora, Deus não vai entregar para você no seu tempo. Vai entregar no tempo dele. Vai entregar no tempo que ele quer. É a conquista. É você entender que você precisa conquistar. Então, eu quero trazer para você uma reflexão, para você refletir. Reflita aí agora. Reflita. Quantas vezes na sua vida você fica, de certa forma, indignado com Deus por ainda não ter recebido a sua herança? É só para você refletir. Quantas vezes você fica indignado com Deus porque você não recebeu a sua bênção? Porque você não recebeu o cumprimento da palavra que você recebeu há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás? Tem gente aqui que não tem nem esse tempo de conversão, não tem nem esse tempo que anda com Jesus, que tá convertido. E ainda aí fica pior, porque às vezes questiona Deus por promessas que recebeu há 30 dias atrás, há 5 meses, há 1 mês. E aí fica questionando Deus. Por que, Senhor, que eu ainda não recebi? Por que, meu Deus, que ainda não veio? E tem gente que acha que promessa de Deus e profecia que a gente recebe, ela é como um macarrão instantâneo.
Em 3 minutinhos está prontinho. Deus falou e me entregou. Apertei o botãozinho do micro-ondas e 3 minutinhos de aquecimento, posso tirar e comer que está prontinho. A minha bênção chegou. Gente, não é assim que funciona. Bênçãos de Deus não é macarrão instantâneo. Bênção de Deus é algo muito mais lento. Você precisa estar ali, e você precisa estar acompanhando, e você precisa estar ali acreditando, e você precisa estar agindo e conquistando. E a hora que Deus falar assim, é tua, você vai ter que chegar lá e vai ter que conquistar. E você vai ter que lutar por aquilo que é seu. São palavras de valentia. Você precisa compreender que as suas promessas, a reflexão que eu quero que você traga aqui, é que você precisa ser perseverante para você possuir energia para lutar pelas suas promessas no tempo certo. Porque Caleb falou para Josué que ó, eu tenho a mesma energia dos meus 40 anos. Então, o que você precisa pedir para Deus é para que Ele te dê a mesma energia de 45 anos atrás. A mesma energia de quando você ainda era jovem. Não é ficar esperando sentado a provisão. É você agir e lutar como um valente por aquilo que Deus te prometeu. Isso é o que Deus espera de você. Isso é você viver perseverante. Isso é você olhar para a tua montanha e falar, eu vou te conquistar. Pode ter qualquer gigante que estiver aí em cima, você vai ser expulso daí porque eu tenho Deus comigo. Essa montanha é minha por herança. É você olhar para a sua montanha e dizer, eu vou te vencer. E muitas vezes você vai ter que subir para conquistar. Na verdade, quase 100% das vezes você tem que subir. Poucos são os momentos que Deus fala, desvia. Desvia dessa montanha, porque ela não é sua. Porque não é para você subir. Mas você precisa ter intimidade com Deus para entender os momentos. Só que a maioria das vezes Deus quer que você suba a sua montanha, derrote os gigantes que estão nela e tome posse daquilo que é teu. É isso que Deus espera de você. Persevere, desafie, acredite e siga em frente. Não desanime, não volte atrás, porque Deus é com você. Eu quero pedir para que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir para que Deus abençoe as suas lutas. Eu quero pedir para que Deus realmente coloque sobre você um espírito de conquistador de montanhas. Eu quero que você acredite que você pode ser um Caleb, assim como ele, que você pode reivindicar sua herança. Mas eu só vou te dizer, prepare-se. Prepare-se porque você vai ter que enfrentar uma batalha. E essa batalha é de conquista. Haja como um vencedor, como uma vencedora. E lute por aquilo que é seu. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que esse dia, que essa semana seja uma semana de vitória. Que seja uma semana para que você conquiste as suas heranças. Aquilo que Deus já te prometeu. Que você possa viver poderosamente nessa semana como uma verdadeira guerreira, como um verdadeiro guerreiro. Que olhou e que acreditou naquilo que é seu. E que você falou assim, eu vou conquistar a minha montanha. Não importa o gigante que estiver nela. Que a sua atitude seja a atitude de Caleb, que exigiu aquilo que era seu no tempo certo e que lutou para conquistar aquilo que era seu. Eu quero te abençoar e te dizer que você pode ter todas as dúvidas no seu coração. Todas as dúvidas no seu coração. Nosso coração, ele é enganoso. Lembre-se disso. As dúvidas vêm para poder te parar. As dúvidas vêm para poder te paralisar. Só que hoje você tem uma oportunidade de ser como um Caleb, de ser um vencedor, de ser uma pessoa que verdadeiramente luta por aquilo que é seu, pelas promessas que Deus te deu para cumprir. Que Deus possa te abençoar poderosamente neste dia e nessa semana. Que você possa ser realmente como um Caleb e conquistar aquilo que é teu. Amém, queridos? Eu quero pedir para a Fernanda colocar aqui o link dos dízimos e das ofertas para que você, se você tiver, se Deus falou com você, se a palavra falou poderosamente na sua vida, que você possa ter um tempo de adoração a Ele. Porque adoração é isso. Adoração é você entregar aquilo que você tem para o Senhor de forma de agradecimento por aquilo que Deus fez. Que Deus possa realmente abençoar muito você, abençoar poderosamente você.
para que você possa verdadeiramente ser um instrumento dele em todos os momentos da sua vida. Que Deus possa te honrar, te cuidar, mas acima de tudo te dar a energia da sua juventude para você conquistar as suas promessas. Que Deus abençoe vocês. Flávia, você tem algo ainda para falar? Eu quero terminar passando a palavra para Flávia, fazendo mais uma oração para encerrar esse momento. E não sei se tem outros recados, acho que a Flávia falou que não, então já vou caminhar para o encerramento, para que a gente possa ter um momento ainda em família neste domingo. Pai, nós te louvamos, ó Pai amado. Eu te glorifico e eu agora neste momento eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos aqui, ó Pai amado. Pai, que essas ofertas e que esses dízimos, ó Pai amado, que foram entregues hoje, que o Senhor possa abençoar poderosamente e que nesse dia, ó Pai amado, aqueles que ofertaram, ó Pai amado, que essa semente, ela prospere a 30, 60 e 100 por um. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam viver o sobrenatural na área financeira, que eles possam conquistar, ó Pai amado, as suas promessas, a herança que cada um deles tem. Senhor, em nome de Jesus, que tu dês a ele, ó Pai, a energia de Calebe, que tu dês a ele, ó Pai amado, a perseverança de Calebe, que eles possam verdadeiramente seguir, ó Pai amado, e ver aquilo que é o futuro positivo e promissor, que eles possam ter a mesma fé que Calebe teve. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um, eu abençoo a família de cada um aqui representado, ó Pai amado, e eu abençoo, Pai amado, todas as promessas que eles têm para serem recebidas. Eu abençoo agora, em nome de Jesus, a vida dos teus filhos. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Flávia? Amém, queridos. Que Deus possa realmente abençoar cada um, que nós possamos, como o João falou, aprendermos a conquistar as nossas promessas e viver essas promessas, entendendo que teremos sim, né, as batalhas, mas isso com certeza culmina no cumprimento das promessas do Senhor. Quero pedir que vocês orem pela gente. Nós estamos aqui em Ponta Grossa, viemos para o casamento da filha de um pastor muito querido nosso aqui, mas nós estamos agora já voltando para casa, né? Então que vocês possam orar por nós aí, pela viagem, pelo deslocamento, que vocês possam orar agradecendo ao Senhor pela questão aí desse romper. Amados, eu não sei nem dimensionar para vocês como que meu coração tá com essa questão do nosso espaço da Companhia de Daniel. Eu queria que, como o João falou, eu queria que vocês pudessem contemplar aquilo que Deus tem revelado, aquilo que Deus tem falado acerca desse espaço, desse lugar que o Senhor nos entregou ali em Campinas, um lugar extremamente estratégico, que vocês vão ter realmente a oportunidade de estar ali, de pisar muitas vezes, para que a gente realmente possa avançar. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui nos visitando, seu Luiz, o Eliseu, a Rosemary, a Rafa, a Cris, né? Tá aí como Elaine, mas é a Cris. Vira uma bagunça de nome, né? Porque Elaine Thaís, a Elaine é Cristina ou Cristina? Cristina. A gente fica tudo aqui agradecidos ao Senhor pela presença de vocês, que vocês se sintam muito bem-vindos aqui na Companhia de Daniel. A Companhia de Daniel é um lugar para vocês realmente se sentirem em casa, que Deus possa abençoá-los e que, da mesma forma como nós temos profetizado, a Samaira também, seja bem-vinda, Samaira, que da mesma forma como nós temos abençoado e profetizado sobre a vida dos nossos discípulos, que vocês também possam receber essa mesma bênção na vida de vocês. Amém? A Ana também, aqui a Ana eu já sinto que é de casa, entendeu? A Ana, para mim, já, né, Ana? Já tá na hora de vir, já, de pular para dentro, entendeu? Eu já nem vejo mais como visita, né? Inclusive, domingo você podia vir, né, Ana? Tá tão pertinho, né, para participar. Tá bom? Inclusive isso também, gente, é o último recado que eu queria dar. Reforçar para vocês que quem for estar domingo em casa, por favor, agora após o nosso encerramento, me manda mensagem, me confirma, porque a gente precisa providenciar tudo isso ao longo da semana, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, que Deus abençoe e que a bênção do Senhor, a graça, a paz, a bondade, a misericórdia, mas a força, de forma muito especial, esteja sobre cada um de vocês, repouse sobre cada um de vocês ao longo dessa semana e que vocês recebam do alto o direcionamento,
e a clareza daquilo que precisam fazer ao longo dessa semana. Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom, uma ótima semana para todos.